Guilherme Tadema, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez nesta edição especial, podemos dizer, do Podcast Guide. Valeu, obrigado. Acho que hoje vai ser curioso o tema que a gente vai falar, né? Então acho que estou preparado. Então, Guilherme, eu chamei essa ocasião de especial exatamente por conta dessa conversa que a gente teve nos bastidores, e eu gostaria de estender essa conversa para esse momento que a gente está no ar, para que você conte um pouco mais desse momento dos investimentos em que há uma, digamos assim, dupla vertente, né? De um lado, a possibilidade de aportes para um consórcio, e de outro lado, a possibilidade de aportes talvez mais tradicionais para financiamento imobiliário. Eu queria começar por aí. Conta pra gente, para quem está nos acompanhando, como é que essa dupla vertente se apresenta. Legal, acho que quando a gente fala de financiamento e consórcio, acho que ainda mais agora que a gente vem de um cenário aí com taxas de juros mais elevadas, o consórcio ele se torna uma excelente oportunidade, né? Então, consórcio, como se a gente montasse um grupo de pessoas e elas se autofinanciam. Enquanto o financiamento imobiliário, você tem uma instituição financeira que faz a captação desse recurso, ele empresta para você e cobra um prêmio de juros em cima disso, né? Mas o que é mais interessante é que a gente faz assim, poxa, qual que é melhor para mim, né? O que é melhor? Né? Mas o consórcio é mais barato, mas o consórcio não sai na hora. Então, assim, eu acho que o que é importante, que a gente tem recebido muitas dúvidas do pessoal lá na minha área, é qual que é o produto ideal para o momento da pessoa, né? Essa dúvida a respeito do momento ideal, ela é muito importante, porque muitas pessoas dizem o seguinte: eu ouvi dizer que consórcio é uma oportunidade pertinente, válida, mas que demora muito para sair. Não só que não sai na hora, porque o financiamento também não sai na hora, mas para muitas pessoas a conversão, por assim dizer, do consórcio é muito demorada. O que você diria para quem tem esse contra-argumento? Bom, eu acho que assim, são dois produtos bem diferentes, embora possam ser usados para a mesma finalidade. Então vamos trabalhar aqui, acho que o que é mais fácil para todo mundo é a parte de imóvel, né? Mas acho que a lógica se aplica para as outras modalidades, né? Então, basicamente, o financiamento é uma operação que demora em média aí um mês até você pagar o vendedor, e você precisa ter pelo menos 20% do valor do imóvel para dar de entrada. Então, o máximo que você consegue financiar é 80% de um valor. Isso aí focado mais no uso residencial, né? Já o consórcio é uma operação que você tem duas formas de você ser contemplado: ou você é sorteado, ou você dá um lance. Então, assim, é importante saber qual que é a finalidade. Poxa, vi um imóvel, tá com preço bem legal, uma oportunidade de compra, é pegar ou largar, o financiamento é o produto ideal para você aproveitar essa oportunidade. Depois, no final, acho que a gente pode falar de troca de financiamento para consórcio. Mas assim, poxa, tem oportunidade no mercado imobiliário, estou comprando um imóvel por um preço bem melhor, ou eu preciso morar agora, eu tenho uma necessidade de mudar, o financiamento imobiliário ele é um produto ideal para isso. Lembrando que é muito comum a gente trabalhar sempre com parcelas que se encaixem dentro do orçamento das pessoas. Muitas pessoas colocam a própria carteira de investimento para que o retorno desses investimentos pague essa parcela e seja uma forma aí de você fazer uma alavancagem patrimonial. Agora tem uma outra situação que é muito comum. Poxa, Tadema, eu estou pensando em comprar um imóvel daqui a 2 anos. Tenho uma projeção para a minha vida, tenho o meu planejamento estruturado. Poxa, então a gente pode trabalhar com uma estratégia de consórcio. Então, a gente pode fazer um estudo, entender um grupo ideal para que você consiga uma carta, a diferença de taxas, né? Um taxa de juros, o outro taxa de administração. Ela acaba sendo bem grande, então o consórcio ele é muito mais barato, só que você tem esse fator, né? Então é um fator sorte, outro é o fator do lance, e a parte do lance hoje a gente consegue ter uma assertividade muito grande do que é valor de lance para ser contemplado. Então eu sempre recomendo que, poxa, se você tem uma necessidade e precisa fazer a aquisição do imóvel, o financiamento ele é o produto ideal, mesmo que seja mais caro. Mas se você tem um tempo até essa aquisição, você consegue se planejar com isso,
o consórcio ele pode ser muito interessante. Mas tem um ponto, né? Acho que a gente até comentou da outra vez, o consórcio você começa a pagar antes de ter o imóvel. O financiamento meio que você começa a pagar já tendo o imóvel, né? Às vezes pode dar uma descasadinha ou outra, mas ele já sai nesse meio tempo. Então assim, poxa, tem um planejamento, tem uma visão futura, o consórcio é uma ótima estratégia. E qual que é o mais legal, né? Hoje, mais ou menos dá a média da metade do valor de parcela do financiamento para um consórcio. O consórcio é muito mais barato, né? Então, quanto mais barato? Cerca de 50% em média, assim, fazendo uma conta simples, tá? Uma analogia de valor de parcela pelo que a gente costuma ver. Caso de imobiliário, o consórcio chega até 200 meses. Então, o que a gente costuma fazer? Uma estratégia bem interessante. Poxa, você pretende adquirir o imóvel daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. A gente vai fazer um estudo com o nosso time de especialistas aqui, vamos ver diversas administradoras de consórcio, a gente trabalha com as maiores do Brasil, vamos entender como vem sendo o histórico de negociação desses grupos, quanto o pessoal está dando de lance, para a gente conseguir já falar assim, poxa, talvez esse grupo aqui possa ser mais indicado, porque ele vai ter um valor de lance próximo do que você planeja. E o ideal é, uma entrada antecipada sempre aumenta a sua chance de você ser contemplado. E se você for contemplado, você não precisa dar lance, que acaba sendo mais interessante. Inclusive, para investimento no mercado imobiliário, é muito interessante a carta de consórcio. Porque como ela é muito mais barata, a partir do momento que você é contemplado, você compra o imóvel, coloca ele para alugar. E depois você deixa o aluguel pagando já o consórcio. Quando terminar o consórcio, você está com a renda do teu imóvel, mas é uma forma de você construir patrimônio. Não que isso não seja feito com financiamento, que é feito também, então é muito comum, poxa, se você está comprando um apartamento, você também não vai ficar descapitalizado, você não sabe se acontece algum evento aí, perde emprego, ou tem algum outro ponto, sei lá, Deus que me livre, mas bate um carro, tem uma despesa extraordinária, ou vai fazer uma viagem, então você também mantém a tua aplicação. É uma forma também de você reduzir o teu custo viabilizando essa moradia. Esse ponto que você tocou, Guilherme, é muito interessante a respeito da construção de patrimônio. Fala um pouco mais para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando de modo geral, por que essa é uma abordagem interessante quando se fala em investimentos? Bom, acho que todos nós brasileiros aqui, a gente sabe dessa cultura de aluguel. Acho que aqui no Brasil, comparado com outros países, é muito mais fácil você adquirir um imóvel, né? Então, a gente chama de consolidação de patrimônio o fato de você conseguir fazer certas alavancagens e também programar o seu investimento em outros tipos de bens. Então, seja comprar um imóvel, seja comprar um sítio, seja comprar uma fazenda, um apartamento ou uma sala comercial. Então, é uma forma também de você trabalhar o seu patrimônio para conseguir uma rentabilidade, não necessariamente sendo no mercado de ações. E acho que o ideal é que você tenha um mix de investimentos, né? Então, hoje, a gente tem basicamente essas duas ferramentas, tanto o financiamento quanto o consórcio, para que você consiga entrar em outros investimentos de uma forma facilitada. Então fica mais acessível para você poder dar um próximo passo aí, ampliar a sua carteira de ativos. Qual é o nível de expertise que o cliente final precisa ter para ter conhecimento a respeito das vantagens do consórcio, das vantagens do financiamento? Eu acho que aqui é o ponto que os nossos assessores eles entram com tudo, eles entram dominando e explicando. Então, acho que o primeiro ponto é a gente trabalhar e entender qual que é a sua necessidade, né? Então, meio que tem momentos de vida que vale um produto e momentos de vida que vale o outro produto. Então, é sempre importante uma conversa com o seu assessor para ele poder entender qual que é a sua necessidade e trabalhar isso de uma melhor forma possível. Inclusive também para ir ajustando a tua carteira de investimentos conforme for a decisão que você venha tomar aqui, se vai para um financiamento, se vai para um consórcio. Então, acho que esse já é o papel dos nossos analistas aqui dentro. Fora isso, tem sempre o suporte do nosso time de produtos bancários aqui da Guide. A gente vai fazer uma pesquisa enorme, vai fazer um baita de um estudo de necessidade a necessidade
para conseguir colocar o cliente na melhor recomendação. E aí aqui a gente está olhando de todo o mercado praticamente, então financiamento imobiliário a gente trabalha com as maiores instituições do país e na parte de consórcio a gente também trabalha com as maiores administradoras do país. Então fica fácil da gente conseguir o melhor negócio para o cliente. Agora a cereja do bolo aqui é sempre conversar com o assessor e explicar o teu momento de vida para que a gente consiga montar uma estratégia financeira que seja melhor para você. E essa estratégia financeira, às vezes, a que a gente monta para você pode não ser a melhor para mim. Por isso que a gente trabalha de uma forma muito individual, muito personalizada por cada cliente. Acho que as duas estratégias são excelentes, mas o consórcio tem umas vantagens muito interessantes, o financiamento tem outras. Então, se a gente conseguir trabalhar com consórcio, você consegue ter uma alavancagem patrimonial maior. Mas o financiamento às vezes te ajuda a conseguir oportunidades que o mercado imobiliário também oferece. Eu particularmente sou um fã de consórcio, acho que é uma baita de uma operação, principalmente para quem quer fazer uma alavancagem patrimonial e etc., mas ela requer alguns pontos de estudo. Então, por exemplo, a gente recebe demandas aqui de clientes que querem contemplar no curto prazo. No curto prazo eu estou falando aqui de 3 a 6 meses. Então a gente tem que fazer um cálculo de quanto essa pessoa vai ter que dar de lance, qual que é a margem que vem contemplando os grupos para que ela consiga o acesso a essa carta. E tem grupos que não valem a pena, tem grupos que valem a pena. Então tem meio que um trabalho aí de mineração que nosso time é especialista em fazer para trazer a melhor recomendação para os nossos clientes e ajudar eles a montarem uma estratégia de negócio em cima do produto. Tá? O produto, acho que na verdade, ele vira só um meio para que a pessoa consiga realizar o objetivo dela e atinja aí, o máximo de eficiência financeira. Em cima disso que você falou, Guilherme, vamos imaginar aqui o seguinte cenário. O cliente, ele termina, ele está em vias de concretizar aí a compra ou a aquisição final, vamos dizer assim, de um financiamento. Ele vai liquidar esse financiamento. E ele deseja fazer investimento ainda no mercado imobiliário, só que as condições de financiamento para quem já fez um financiamento não são as mesmas. Então, para esse caso, deixando claro aqui que a gente não está fazendo aqui nenhuma recomendação, a gente está só desenhando um cenário. É possível que o consórcio seja uma viabilidade pertinente para essa consolidação de patrimônio? Não, que bom que você tocou isso, né? Isso acho que é outro fato que a gente é muito presente no nosso dia a dia, né? A gente tem bastante clientes que tem aquele financiamento tomado há vários anos atrás, com aquela queda que teve na Selic. Hoje uma portabilidade não está compensando, na maioria dos casos não vale a pena, mas ele pode pensar numa estrutura de migrar isso para um consórcio. Aí quando você fala assim, poxa, eu vou sair do financiamento e vou entrar no consórcio, a maioria dos casos continua valendo a pena fazer essa troca. Só que aí tem um ponto, Fábio. Você inevitavelmente vai conviver um período pagando a parcela do teu financiamento e a parcela do consórcio até que você seja contemplado. Então é muito importante, e aí que nosso time entra forte para te ajudar, que é como que a gente monta uma estratégia que vai caber dentro do teu orçamento para também não sufocar você durante esse período de convivência e que você consiga contemplar o seu consórcio para fazer essa troca. Então ele é muito interessante, você consegue reduzir muito o seu custo, mas tem esse período de convivência que ele é importante ser discutido e até ver aí o quanto que isso vai te causar de impacto financeiro ou não, ou de repente consegue fazer a gestão dessas duas parcelas concomitantemente, mas a gente tem feito esse tipo de operação e acaba valendo muito a pena para os clientes, mas ela precisa ter uma estratégia, precisa ter um estudo até mesmo maior do que os outros. Então a gente está fazendo muita conta ali por trás para de fato trazer esse tipo de recomendação para os nossos clientes, mas tem sido um sucesso. Dadas as condições do mercado neste ano de 2024, o mercado imobiliário ainda é uma vantagem em termos de investimento? Qual é a sua avaliação? Olha, eu tenho visto muitas oportunidades no mercado, tem também diversos casos de clientes que saem comprando imóveis na planta, pagando direto para a incorporadora, e aí depois a gente já está trabalhando muito forte com esses clientes para aquisição de um contrato de consórcio
porque eles vão pagar aí cerca de 2, 3 anos essa operação, então a gente já começa a antecipar a entrada do cliente num consórcio, para quando o apartamento ficar pronto, o imóvel ficar pronto, ele usar o consórcio e não entrar num financiamento imobiliário. Então a gente consegue trabalhar com planejamento e tem sido bem interessante. A gente já tem inclusive casos de clientes que já estão sendo contemplados e já estão usando o benefício aí do consórcio para esse tipo de situação. E tem um outro ponto que acho que vale falar do consórcio. Poxa, eu fui contemplado, eu tenho que usar agora? Ainda está na fase de construção do imóvel. Não, o consórcio tem outro negócio que é interessante. Se você foi contemplado eventualmente antes do previsto, então a gente tinha um cálculo aí para você ser contemplado com 1 ano, dando um lance, mas você foi sorteado aí pelo meio desse caminho. Todo o valor da sua carta, ele vai ser aplicado e você vai ganhar o rendimento em cima do total do valor. Vamos fazer uma conta simples aqui. Você contratou um consórcio de 1 milhão, você pagou aí 20 mil reais de parcela, foi contemplado, você tem direito a uma carta de crédito de 1 milhão. Ah, não vou usar agora? O que as administradoras fazem? Eles pegam esse 1 milhão da sua carta contemplada e fazem uma aplicação, boa parte em títulos do Tesouro, né? E você passa a ter a rentabilidade sobre 1 milhão tendo pago apenas 20 mil reais. E aí, a hora que você quiser usar a carta, ela está disponível para você usar. Então, também é uma forma aí de você ganhar juros sobre 1 milhão sem ter pago 1 milhão. Então, esse cenário acontece também e ele é bem legal. Tomando essa dinâmica do consórcio como referência, Guilherme, é possível pensar em outros produtos para além dos imóveis? Não, com certeza. A gente tem visto aí uma utilização muito interessante do consórcio para a linha náutica, principalmente parte de jet skis. Aí, tem sido cada vez mais frequente esse tipo de uso. Então, muitas vezes não é um bem de extrema necessidade, é um desejo. Então, você consegue trabalhar isso com o tempo, administrar para você ter uma aquisição bem mais barata do que entrando via financiamento ou mesmo se descapitalizando para isso. Lembrando que hoje, pegar a média da renda fixa aí para as taxas de consórcio, você está pagando o consórcio e ainda está sobrando um FII no seu bolso com essa diferença de taxa. O consórcio está bem mais barato, né? Então você consegue trabalhar. A parte de veículos ela é algo super interessante, acho que dá para a gente falar um dia só de veículos, porque você pode, por exemplo, comprar um carro com consórcio. Então, mesmo que você entre dando lance, você pega essa carta de crédito, compra o carro, continua pagando as parcelinhas mensais. Depois, no final, depois de 2 anos, você vendeu o carro, você quitou esse consórcio e você usou aquele carro de luxo lá por esse período sem descapitalizar de todo o valor e com o teu dinheiro rendendo. Então, assim, é uma baita de uma forma de você trabalhar principalmente supercarros, parte bem interessante, sem botar todo o seu dinheiro lá. Então você curtiu, usou aquele carro durante 2 anos, depois você vai querer um carro novo, e aí você consegue trabalhar com consórcio enquanto o teu dinheiro trabalha por você lá nos investimentos aqui na Guide, né? Então, a palavra-chave para a gente falar de consórcio talvez não seja, certamente não é, aliás, aposta, muito menos sorte, e sim planejamento. Com certeza, acho que o planejamento é o que te faz extrair o máximo que esse produto tem a te dar. Então, quanto melhor tiver o seu planejamento, mais fácil você poder se aproveitar dos benefícios desse produto. Eu até falo, poxa, o consórcio no final, ele é um meio para viabilizar uma estratégia, muitas vezes uma estratégia de alavancagem patrimonial, que vai permitir você aumentar aí o teu capital como um todo. Então, acho que é um produto muito interessante. A gente tem aquele velho jargão de agência bancária, de sair vendendo consórcio, etc., mas é um produto que aqui na Guide eu sempre falo para todo mundo que, poxa, primeiro a gente tem que entender a estratégia, para depois colocar o consórcio como uma finalidade para a gente atingir aquele objetivo dos nossos clientes. Guilherme Tadema, foi um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado.